Câmara dos Deputados aprovou em abril um projeto que prevê prisão para quem cometer atos de agressão contra cães e gatos. A pena será de 1 a 3 anos de detenção em caso de morte do animal. O texto também criminaliza o abandono de animais e a realização de rinha de cães. Cuidado e a preocupação com os animais estão ganhando espaço na sociedade, mas os problemas ainda são muitos. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Elisa. Boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar conosco, sugerir pautas, o que você quiser ver aqui no Viva Voz, dicas, sugestões, fique à vontade. Tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Nosso convidado de hoje é Allen Guerra, que é presidente do Instituto Ambiental Ecosul de Santa Catarina, também é membro do GEDA, o Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais do Ministério Público de Santa Catarina. Obrigada pela presença, Allen. Nós que agradecemos mais essa oportunidade da Rádio Univale. Allen, acabou de ser aprovada essa lei, na verdade não foi aprovada, ela vai para o Senado ainda, mas já é um começo, né? Então, ela acaba criminalizando algumas condutas agressivas contra a vida, a saúde e a integridade, mas é de cães e gatos, né? Claro. Como é que você vê essa legislação? Foi realmente um grande avanço, né? Isso é fruto também de algumas pressões, algumas ações do Movimento de Defesa dos Direitos dos Animais Nacional. É um aperfeiçoamento da Lei 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, né? Mas a partir de que ela especifica os animais domésticos, né? Os animais domésticos, basicamente cães e gatos, que são aqueles que estão mais próximos do ser humano e são aqueles que sofrem mais, ou inversamente também os que têm um maior conforto por aquelas pessoas que os têm como membros da família, né? Nós estamos vendo com muito otimismo, esperamos que seja aprovado, agora em última instância no Senado, para que isso se torne realmente efetiva as punições, porque as punições são brandas, né? Certo. As punições são brandas. Então, a mobilização que existe hoje, até, digamos assim, de parlamentares simpáticos à causa, que atuam na defesa dos direitos dos animais, essa atuação tem sido exatamente no sentido de aumentar as penas, tornar as penalidades mais, como é que se diz, mais efetivas, né? Para que as pessoas realmente saibam que um crime contra um animal não há diferença nenhuma de um crime contra o ser humano, muda apenas a vítima, né? Perfeito. Muito bem, Alice citou anteriormente o GEDA. Explica pra gente o que é exatamente e qual a sua função. Bom, o GEDA é o Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais, né? Isso foi, digamos assim, era uma aspiração do Movimento de Defesa dos Animais em Santa Catarina há muitos anos, várias ativistas, várias organizações lutavam para isso. A nossa primeira intenção era que se criasse uma promotoria de defesa dos animais, ou defesa da fauna, uma promotoria específica. Porque hoje, no Ministério Público, os animais estão contemplados dentro das promotorias de meio ambiente, né? Certo. E acaba isso se diluindo num ambiente muito maior de danos, né, ao meio ambiente, e não havia uma atuação mais específica com respeito ao desrespeito dos direitos dos animais. Então, em 2012, né, o então Procurador-Geral de Justiça aceitou as argumentações, inclusive promotores de justiça do Ministério de Santa Catarina estavam à frente dessa aspiração, e criou o GEDA, Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais. O que é isso? Rapidamente, né? É um grupo inter e multidisciplinar, né? de representantes, né? Então, ali tem 3 promotores de justiça, tem um representante do Movimento de Defesa dos Direitos dos Animais, que hoje, atualmente, eu é que ocupo essa cadeira. Tem um representante do Conselho de Veterinária, de Medicina Veterinária, representante da SIDASC, pelos animais de produção, representante da Polícia Ambiental pelos animais silvestres, né? E o que se discute ali? As demandas, né? As demandas, quer dizer, ele não é um órgão executivo, ele é deliberativo. Se discute ali as demandas, as principais demandas, puxadas, farra do boi, caça e aprisionamento de animais silvestres, e dali saem algumas orientações para as promotorias das comarcas saberem como agir nessa circunstância. Eles sabem, eles têm a lei, né, ao seu dispor, mas tem algumas peculiaridades que eles ainda necessitam de alguma orientação. Então, o GEDA é basicamente um organismo que está dentro do Ministério Público, se reúne periodicamente
e delibera sobre essas questões mais, digamos assim, mais prementes na questão do desrespeito de direitos dos animais em Santa Catarina, que ainda, infelizmente, temos vários. Né? De qualquer maneira, ouvindo você falar e tendo como base essas duas instâncias, a gente falou de uma legislação que está sendo aprovada, e agora esse grupo que envolve o Ministério Público e tal, a sensação que a gente tem é que o assunto deixou de ser uma coisa menor, né, que era tratada por desocupados ou qualquer coisa do tipo. Deixou de ser uma responsabilidade heróica dos voluntários para se tornar institucional, né? Inclusive, eu gostaria de ressaltar aqui, né, que Santa Catarina, isso não é eu que estou falando, não é só eu que digo, né? É reconhecido, inclusive, em outros estados, inclusive pela Secretaria dos Direitos Animais lá do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem um movimento muito ativo, e os avanços que se conseguiu aqui, eles eventualmente têm servido de modelos para outros estados, como, por exemplo, as coordenadorias de bem-estar animal. Isso tudo começou a ser gestado aqui, né? Nós criamos a primeira em Florianópolis, em 2005, né? Como coordenadoria de bem-estar animal, eu participei do grupo que gestou esse projeto, e o prefeito, à época, criou. Hoje ela já é uma diretoria de bem-estar animal. Depois tivemos a criação da Secretaria de Defesa dos Direitos Animais em Porto Alegre. Então, Santa Catarina tem um plantel de ativistas, né, das mais diversas formações, né? Hoje nós não somos aquele bando de pessoas desocupadas que na falta de coisa melhor para fazer anda baixado com bicho, né? Nós somos engenheiros, advogados, administradores de empresa, jornalistas, e temos um celeiro de talentos e de formações à disposição da defesa dos direitos animais, independente de outras causas que nós também nos dedicamos. Legal. Alan, eu vou ter que perguntar para ti, já do lado mais pessoal, quando que você se interessou e quando você começou a se envolver com o ativismo em prol dos animais? Bem, hoje é reconhecido, né, planetariamente, que os animais são seres sencientes. Eles sentem todas as sensações que os humanos têm: dor, fome, frio, medo, amor. Só raiva que eles não sentem, né? Pois é. Bom, o meu primeiro contato com isso eu devia ter uns 8 ou 9 anos, na minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, e tinha um senhor, naquela época, que nós chamávamos carroceiro. Ele era verdureiro. Ele tinha uma égua cigana, que ele gostava muito, e ele andava de carroça vendendo verduras de casa em casa. Então, já sabia qual é o dia que ele passava na nossa rua, e ele vinha vindo com a cigana, a carrocinha, ele do lado, ele não vinha sentado na carroça, ele vinha do lado com ela. Uma certa vez eu estava esperando ele chegar, ele estava na casa do lado, com a minha mãe na frente da nossa casa. E a cigana veio vindo junto com ele, e ela passou um pouquinho de nós para comer um capim, porque era todo naquela época, imagina, se eu tinha 8 anos, eu tô com 68, não tinha calçamento, nada, tinha bastante capim, e a cigana andou um pouquinho mais, passou de nós para comer o capim, e o seu Oswaldo deu um puxão no freio, puxou ela assim, e a minha mãe disse assim para ele: seu Oswaldo, não faça isso, ela sente. Então esse foi o meu primeiro contato. Cada vez que eu falo isso, a minha mãe já desencarnou, né? E cada vez que eu falo isso eu me arrepio, até me emociono. Então, na minha família, sempre meu pai e a minha mãe sempre respeitaram os animais e exigiam respeito, não só dos seus filhos, como de todos. Nós sempre tivemos cães. A partir de... Eu tive a felicidade de casar também com a Carmen, que é minha esposa, que também uma pessoa sensível, já era sensível à época, né? E nós fizemos, então, realmente uma comunhão de bens, inclusive de missões. Em 1981, nós morávamos já em Florianópolis, nós íamos em 79, começou a se articular um grupo para criar a primeira organização de defesa dos direitos dos animais em Santa Catarina, a ACAPRA, Associação Catarinense de Proteção dos Animais. Existe até hoje. Nós reunimos um grupo, né, na época de históricos, muitos deles ainda são ativistas até hoje, e a partir dali começou o meu ativismo institucionalmente, quer dizer, defensor dos direitos dos animais eu sempre fui, desde criança, e a minha esposa também. A partir dali começou, eu fui presidente ou vice da ACAPRA até 2000, né? Eu assumi a presidência, fui o segundo presidente, assumi em 83, e fui até 2000 vice ou presidente. E em 2000 saí, a convite da fundadora do Instituto Ambiental Ecosul, para fazer a parte de bem-estar animal do Ecosul. Estou até hoje. Quer dizer, eu, na verdade, sou um jurássico, né? Sou um jurássico nesse movimento. E é uma missão que eu escolhi para mim, né? Eu sou e sempre gosto de dizer, eu sou um protetor de animais de resultados, né? Nós não somos,
a professora aqui também milita nesse meio, sabe bem o que é isso, né? Nós não somos meros contestadores, discursadores, né? A gente, onde tem animais, onde tem uma vida em sofrimento, seja animal ou humana, nós estamos presentes tentando minimizar o impacto daquele sofrimento. Vou puxar essa fala então e comentar de uma ação que eu sei que vocês fizeram agora há pouco, no tornado que acabou abatendo ali toda a região de Xanxerê, Ponte Serrada também, sim. Né, Allen? O que vocês encontraram lá? Vocês foram com o grupo, com o GEDA, ou foi o Ecosul? Como é que funcionou aí a estratégia? Na verdade, isso, tu sabe, né, Lisa, em 2008 houve aquela grande tragédia no Vale do Itajaí, foi a nossa primeira experiência nisso, né? Essas tragédias se sucedem e a gente sempre fica vendo aquele horror pela televisão, das pessoas indo embora e os seus animaizinhos ficando para trás, e aquilo sempre causou um impacto negativo, né, em todo mundo que assistia. E nós, como defensores dos direitos dos animais, vocês, inclusive aqui também, e todos os ativistas, somos cobrados com respeito a isso, né? Vem cá, mas e os bichos? O que nos ocorre, né? E até aqui vou dar uma resposta para muitas pessoas que ficam pensando assim, mas por que os bichos com tanta gente sofrendo, né? Esses animais nessas regiões agrícolas, regiões de sítios, onde essas tragédias se evidenciam, não são simples bichos para aquelas pessoas, é a vida daquelas pessoas, né? O cãozinho dá segurança, leva as crianças na escola, fica esperando. Aqui no litoral, os cães ficam ali enquanto os pescadores vão para o mar e à noite ficam cuidando dos seus barcos. As galinhas põem os ovos, a vaquinha dá o leite, o cavalo ajuda no transporte, quer dizer. Então, nós garantindo a sobrevivência desses animais, até que as pessoas retomem relativamente à sua normalidade das suas vidas, nós estamos também garantindo a sobrevivência dessas pessoas, fazendo um bem, até na questão da afetividade. Então, o que aconteceu em 2008? Nós fizemos uma frente, criamos a RESA, Rede Catarinense de Solidariedade aos Animais, fomos, até a nós surpreendeu positivamente o resultado daquilo, né? Nós recebemos, assim, donativos, inclusive recursos. Eu nunca me esqueço que uma senhora fez um depósito da Bélgica de $37, né? Mandou uma remessa, Banco do Brasil, acabou caindo na conta que nós abrimos para... Uma multinacional de rações doou 4 jamantas, 64 toneladas de ração naquela época, que vocês lembram quanto nós distribuímos aquilo, né? Inclusive nos abrigos, todas as pessoas que têm os seus animais, inclusive os protetores que têm abrigos, todos sofrem nessas circunstâncias. Nos surpreendeu. O que nos surpreendeu negativamente foi a desimportância, a falta de importância que o Estado deu para isso, para essa atividade, inclusive Defesa Civil, né? Nós não tivemos apoio nenhum. Nós não recebemos recurso público e o Ecosul tem uma filosofia de não aceitar, em última instância só aceitar algum recurso público já direcionado para alguma atividade, seja educativa, seja... E também o governo do Estado não soube capitalizar em cima, socialmente e politicamente, em cima daquele evento que foi o primeiro, talvez até da América Latina, primeira grande ação bem-sucedida de socorro a animais em desastres. Os outros países todos... Bom, quem é que não viu, né, ou ouviu, né, aquilo tudo que fizeram no Katrina, lá nos Estados Unidos, aquela mobilização toda, né, toda, em outros países, todos os países. Agora mesmo, tem um grupo do Human Society socorrendo os animais lá no Nepal, certo? Então, na verdade, isso não é mais uma questão só do coitadinho do bichinho. Isso tem toda uma conjuntura por trás. O que nós fizemos agora? Depois, só para pegar um gancho também, depois daquela de 2008, nós fomos também convocados para coordenar o socorro aos animais na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, naquela grande que destruiu 4 municípios. Fizemos toda aquela logística lá. O que nós temos assistido nesses lugares realmente é terrível, é o horror total. E o que nós vimos agora em Xanxerê e Ponte Serrada também. Mais Ponte Serrada, que é um lugar menor, um lugar digamos assim, de economia mais reduzida, né? Tem ali eu acredito que algumas madeireiras, que seja a economia deles. E o tornado, desgraçadamente, passou pela região mais pobre da cidade. Então, o que nós vamos fazer lá? Tentar dar uma organizada num socorro, pedir um socorro também
a nível nacional e tem dado resultados. Nós vamos agora partir para uma etapa de fazer um programa de controle populacional lá, porque o que nós encontramos de ninhada de animaizinhos foi muito grande e isso precisa ser contido. Vamos fazer um intervalo, Vamos. Allen. Queremos saber muito mais sobre esse movimento em defesa dos animais. A gente está conversando com o Allen Guerra. Depois do intervalo. Estamos falando sobre animais, proteção aos animais. O nosso convidado de hoje é Allen Guerra Neri. Muito bem, Allen, a gente estava no final do bloco falando a respeito, né, da ação, das últimas ações que vocês fizeram, mas explica pra gente como é que é feito o processo de resgate dos animais. Certo. Tem algumas estratégias aí que a gente adota, né? Nós não temos, nessa circunstância, inclusive de destruição das regiões ali onde nós estamos trabalhando, nós não temos uma condição de ter um local, um grande local para recolher todos os animais. Então, o que se faz? Recolhimento seletivo. Aqueles que estão feridos, né, que estão em situação, em dificuldade, que não podem ser atendidos no campo, eles são levados, aí se tem um lugar, uma clínica veterinária mais afastada que esteja em situação de socorrer, alguma ONG, algum ativista que tenha um local. Os animais que estão relativamente bem de saúde e que estão porque o que nós encontramos? Casas destruídas e os animais daquelas residências, eles não saem dali do entorno, eles ficam ali vigilantes. Nós, inclusive, chegamos em locais que os animais vinham inicialmente, sem saber quem éramos, vinham nos receber meio que de guarda. Depois eles viam que era socorro, que era alimento e tudo, e a gente já ficava. Então, esses animais ficam ali, se dá um abrigo para eles, seja na forma de casinha, se improvisa alguma coisa, e os mantém ali periodicamente, os voluntários retornam e vão alimentando e dando água para aqueles animais, até que aquelas famílias recobrem, porque eles querem os seus animais de volta. Tem coisas que aconteceram que vale a pena citar. Naquela de 2008, aqui no Vale do Itajaí, nós recebíamos recados, bilhetes por policiais militares, pelo pessoal da Polícia Ambiental, de pessoas pedindo, olha, a minha propriedade é em tal lugar assim, vai lá dentro de uma vasilha assim no galpão, tem comida para as galinhas, e a gente passava naqueles lugares e realmente tinha isso. Olha só. Eu me lembro que eu recebi, eu tenho guardado até hoje um bilhetinho escrito num guardanapo de uma família que estava abrigada num ginásio em Blumenau, que eles eram ali da região do Morro do Baú, que eles mandaram um bilhete para nós, pelo amor de Deus, cuidem dos nossos animais. Que amor, né? Então, o que nós fazemos para responder a pergunta? Nós recolhemos para um lugar de socorro com maiores possibilidades, maiores recursos, os animais, aqueles que estão realmente feridos, precisando. Aqueles que estão em situação regular ficam nos seus locais, sendo assistidos até que... Porque o que acontece, né? Todos os ativistas dessas regiões, eles são atingidos também. Eles perdem perdem os seus doadores, porque todas aquelas pessoas do entorno que ajudavam esses ativistas, um saquinho de ração, uma castraçãozinha, eles também são atingidos e perdem a sua capacidade de doar. Aumenta o número de animais para esses, principalmente os que têm abrigo, né? E em Joinville foi um caso peculiar. Joinville tem um abrigo e a água entrou pelo portão da frente, saiu pelos fundos, umedeceu toda a comida. Então, eles perdem uma parcela dos seus doadores e as pessoas começam a pedir socorro para mais animais ou trazer para eles. Então, a estratégia é manter esses ativistas das regiões municiados de recursos, alimentação, medicamentos, vacinas, e socorrer de preferência todos os animais, mas recolher mesmo digamos assim, é uma situação emergencial, né? Porque não se tem, difícil também. Mas isso tem dado resultado, né? A gente sabe que os óbitos são muito grandes, né? E a gente não tem nem como fazer uma estatística. Não dá, né? Quando é enchente, a água leva, né, os corpos, e lá no tornado a gente teve notícias de um animal que sumiu, o vento levou e ele voltou 3 dias depois, não se sabe nem de onde, machucado, era um cão. Nossa. Então, depende também muito digamos assim, do tipo de catástrofe, né? E lá em Ponte Serrada e Xanxerê foi uma catástrofe seca, né? Foi só vento, mas eu digo para vocês assim,
o que eu vi lá foi horrível, né? Horrível mesmo. Inclusive no atendimento às pessoas, né? O poder público não está preparado. Não adianta dizer que tem defesa civil, não está preparado nem para atender os humanos. Né? A estrutura é precária, infelizmente, não se sabe nem por quê, porque a máquina é enorme, né? A máquina estatal, mas nós fazemos a nossa parte, tentamos fazer o mais bem feito possível para que essas vidas também não sofram mais do que o necessário. Só complementando aqui, você falou que a parte estatal às vezes não ajuda tanto, ou até mesmo falou que complementou também dizendo que não é às vezes uma situação muito fácil, você viu coisas ali que te chocaram. Eu não posso deixar de perguntar, então, em algum momento você já pensou em desistir dessa prática? Olha, às vezes a gente se frustra, né? Se frustra, não só na questão da falta de apoio da sociedade, da falta de apoio pública, também de problemas internos que nós temos, porque, na verdade, o movimento de defesa dos direitos dos animais é um movimento como qualquer outro, defesa das crianças, defesa dos portadores de HIV, e nós temos problemas internos também para resolver. Existe um problema aí que eu sou muito franco, tem um problema de egos dentro do movimento, né? Tem uma disputa, tem concorrência. Uma vez eu vi uma frase numa reunião da CAPRA, na época que eu dirigia, que uma pessoa resolveu sair, porque não concordava, queria que nós tivéssemos canil. Canil sempre é problema, né? Canil sempre é problema. Não tem como tu manter um número de animais acima da capacidade de lhes dar bem-estar sem arrumar problemas. E essa pessoa resolveu sair da ONG e fundar a sua própria ONG. E o vice-presidente na época disse uma frase muito infeliz, disse assim, não, mas isso é bom, a concorrência é saudável. A resposta que eu dei foi o seguinte, olha aqui, o nosso mercado é cão sarnento, é cão atropelado, é bandido que faz isso para eles, e esse mercado eu não disputo com ninguém, quem quiser pode ficar com todo. Então, respondendo a tua pergunta, me frustro de vez em quando, né? Mas é uma missão que eu escolhi para mim, eu e minha esposa, né? E a gente destina uma parte das nossas humildes aposentadorias, do nosso tempo, do nosso talento, das nossas formações. Então, eu agora, né, eu estou na antessala dos 70 anos, e eu pretendo, talvez não deixar de militar mais efetivamente, mas abrir um espaço que eu tenho um projeto. Eu quero escrever a história do movimento de defesa dos direitos dos animais de Santa Catarina. Importante. A gente fez parte disso, e se precisa ter um registro. Claro, É muito rica certeza. essa experiência. Né? Quem sabe então, estimula outras ações só te também. respondendo, nesse momento, não penso em largar isso, né? Não que eu seja insubstituível, não, mas eu acho que é menos um soldado na trincheira, né? E tem muitas pessoas novas que estão entrando aí que elas não precisam aprender muito, elas só precisam saber o que deu errado para não persistirem nesse erro, porque os nossos recursos são tão escassos, são tão poucos, que se nós perdemos tempo gastando com coisas que deu errado já em outras épocas, nós estamos botando dinheiro fora. Allen, como ajudar esse movimento? Eu acredito que muitas pessoas que estão acompanhando o programa gostariam de participar de alguma maneira, né? O que é possível fazer em prol dos animais? Bom, cada um tem uma missão, pode fazer alguma coisa respeitando. Em princípio, respeite os animais. Não é nossa pretensão querer que todos gostem ou andem abraçados com bicho. Nós queremos apenas que os respeitem e os deixem em paz. Aqueles que querem militar num movimento, acham que tem uma contribuição para dar, seja em diversas áreas. Nós temos todas as áreas que uma empresa tem. Nós temos a área de informática, a área de social, a área de financeira, a área de jurídica. Procurem um grupo, uma entidade na sua região, para ficar fácil, inclusive, a sua colaboração, e conversem e vejam onde podem se encaixar. Aquelas pessoas que têm um animal, vou voltar um pouco, aquelas pessoas que pretendem ter um animal, qual é a contribuição que pode nos dar? Pensar bem antes de levar um animal para sua casa, porque está levando um compromisso, e geralmente nós estamos falando aqui, que são aqueles mais procurados e mais adotados ou comprados, cães e gatos. Os animais têm uma vida útil aí, domiciliados e relativamente bem tratados, em torno de 15 anos, uma média. Se a pessoa não tem perspectivas de manter esse animal junto a si por esse período, lhes dando o bem-estar, né, a alimentação, água e assistência veterinária adequados, não se meta.
porque é uma aventura. Nós preferimos que não tenha do que adotar ou comprar por impulso, depois vir nos procurar para nos entregar esse animal. E nós recebemos muitas ligações a respeito disso. Eu vou me mudar amanhã para os Estados Unidos e tenho aqui um cão ou dois, e para onde eu devo enviar? Né? É uma irresponsabilidade. Ninguém decide mudar a sua vida a esse nível, de morar em outro país, de morar num outro estado, ou mudar de uma casa para um apartamento, de estalo. Isso é um projeto que a pessoa tem. A semana retrasada mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava se mudando para um outro país, tinha 2 cães, um labrador e um shih tzu, se não me engano, cães inclusive fáceis até de doar, né? Os 2 tinham 6 meses. Então, a pergunta que eu fiz é a seguinte: mas você comprou esses cães há 6 meses e 6 meses depois você decidiu... Não, é um projeto que eu já tinha, mas então não devia ter. Fez errado, né? Então, basicamente é isso. As pessoas podem nos ajudar procurando os ativistas, as organizações, se integrando a essas ações, fazendo alguma doação, eventualmente, se não quer se envolver, e pensando bem antes de levar um animal para sua casa e, de resto, respeitando-os e os deixando em paz. Acho que está muito bacana. Podíamos deixar os contatos da Ecosul, porque com certeza tem várias outras ações que a gente não conseguiu comentar aqui. Você estava falando no comecinho sobre os cavalos, que vocês têm um projeto. Não sei se dá tempo de comentar esse dos cavalos da Ellison. Sim, claro, rapidinho. Até o ano passado, os cavalos que deixavam de servir para a Polícia Montada do Estado, eles eram leiloados. Eles iam leiloados junto com móveis inservíveis, veículos que deixavam de servir para eles. E nós decidimos que... O que acontecia? Carroceiros iam lá, arrematavam, e nós conseguimos que o governo do estado revertesse isso. A partir de agora eles não vão mais a leilão, eles são colocados à disposição do Ecosul. O Ecosul arruma doadores para dar uma aposentadoria para eles. Que bacana, né? Então, porque tem cavalo, tem muitos animais, a lei que a gente mencionou no início do programa fala de cães e tem gatos. os animais de produção, nossa senhora. Na verdade, nós somos defensores do direito dos animais, não de cães e gatos. Perfeito. Allen, obrigada. A gente conversou com Allen Guerra Neri, presidente do Instituto Ambiental Ecosul, também membro do GEDA, o Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais do Ministério Público de Santa Catarina. Fechamos, né, Lucas? É isso aí, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.